Você já teve a sensação de que o mundo inteiro está caminhando para uma direção errada, e você, por tentar fazer o certo, acabou ficando sozinho? Sabe aquela angústia de manter os seus princípios, quando parece que para todo mundo ao seu redor, a vida fácil é a regra? Se você já se sentiu assim, um estrangeiro no próprio mundo, este vídeo é para você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Semente da Fé. Hoje, nós vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes, misteriosas e profundas que a tradição judaico-cristã nos entrega, o livro de Tobias. Essa história de hoje tem de tudo: amor, anjos disfarçados, demônios, um peixe gigante, milagres e, acima de tudo, uma lição de adoração que vai mudar a sua forma de ver as dificuldades da vida. O contexto histórico exílio. Para a gente entender a força dessa história, precisamos viajar no tempo, mais ou menos no século 8 a.C. Imagine o cenário: o povo de Israel foi derrotado. O reino do norte caiu. As pessoas perderam suas casas, suas fazendas, seu templo sagrado. Elas foram arrastadas como prisioneiras para Nínive, a capital do Império Assírio, um império conhecido pela sua crueldade e pelos seus deuses. Pagãos, os israelitas agora eram uma minoria oprimida, vivendo numa terra estranha. E o grande perigo ali não era apenas a espada do inimigo, mas a perda da identidade. A tentação era enorme. Por que não adorar os deuses deles? Por que não comer as comidas deles? Por que não esquecer a nossa fé para ter uma vida mais fácil? Aqui é exatamente nesse cenário sombrio que brilha a luz do nosso protagonista. Um homem chamado Tobit. O drama de Tobit e Sara. Tobit era a resistência. Ele era da tribo de Naftali e se recusava a se corromper. Enquanto muitos escolhiam o caminho mais fácil, Tobit continuava guardando as leis de Deus. Ele ajudava os pobres, dividia o seu pão, dava roupas aos nus e fazia algo muito perigoso. Ele enterrava escondido os corpos dos judeus, que os assírios matavam e jogavam nas ruas. Ele arriscava a própria vida por amor ao próximo. Mas a gente precisa ser sincero aqui. A vida de quem faz o certo nem sempre é coroada de vitórias imediatas. Um dia depois de um ato de caridade exausto, Tobit dorme no pátio da sua casa. Fezes de pássaros caem nos seus olhos, e ele acorda completamente cego. Aquele homem justo que ajudava todos, agora estava na escuridão. Ele perde tudo. Fica dependente, zombado pelos vizinhos. A dor foi tão grande que, no momento de desespero, Tobit ora a Deus pedindo para morrer. Ele diz: Senhor, para mim é melhor morrer do que viver nessa angústia. E olha que coisa impressionante. No exato momento em que Tobit fazia essa oração, na média, muito longe dali, numa cidade chamada Ecbatana, uma jovem chamada Sara também chorava, pedindo a morte a Deus. Sara era uma mulher boa, mas era assombrada por um demônio cruel chamado Asmodeu. Ela tentou se casar 7 vezes, e nas 7 vezes o demônio matou o noivo na noite de núpcias, antes do casamento se consumar. As pessoas a chamavam de amaldiçoada. A Bíblia diz que naquele exato momento, Deus ouviu a oração de Tobit e a oração de Sara, simultaneamente. O socorro estava a caminho, mas de um jeito que ninguém imaginava. A jornada e o anjo disfarçado, sentindo que seu fim estava próximo. Tobit chama seu filho Tobias. Ele dá ao garoto conselhos lindíssimos sobre manter a fé e a caridade, e pede que Tobias viaje até a região da Média, para buscar um dinheiro que ele havia deixado, guardado com um parente, anos atrás. Tobias precisava de um guia para essa viagem perigosa. E quem aparece procurando emprego? Um homem chamado Azarias. Mas prestem muita atenção a que Azarias era, na verdade, o arcanjo Rafael, enviado por Deus. Deus não rasgou os céus. Ele não enviou um exército de luz visível. Ele mandou um anjo disfarçado de gente comum. Rafael caminhou com Tobias, conversou com ele, comeu com ele. Isso nos mostra algo lindo. A providência divina na nossa vida muitas vezes vem disfarçada. Quantas vezes Deus nos protegeu, nos guiou e nos livrou através de pessoas e situações que pareciam apenas coincidências do dia a dia. O peixe e a preparação da cura. Durante a viagem, eles param para descansar perto do rio Tigre. Quando Tobias vai lavar os pés, um peixe gigantesco pula da água para devorá-lo. O anjo grita: agarra o peixe, não deixa ele escapar. Tobias luta, vence o peixe e o arrasta para a terra. Então o anjo Rafael dá uma ordem estranha, manda Tobias retirar e guardar o coração, o fígado e o fel do peixe. Naquela época, Deus usava elementos da natureza como instrumentos da sua graça. O que parecia um ataque mortal no rio era, na verdade, Deus providenciando o remédio para as duas famílias, que estavam sofrendo o encontro. O anjo guia Tobias exatamente para a casa da família de Sara. Quando Tobias a conhece, sente que ela é a mulher da sua vida, mas havia a ameaça do demônio. Como sobreviver à noite de núpcias? Aqui está uma das maiores lições do livro.
Rafael ensina Tobias a usar as entranhas do peixe sobre as brasas do incenso e orienta também a orarem e jejuarem. Nas 3 noites seguidas ao casamento, não foi somente o peixe que expulsou aquele demônio, mas sim a postura do casal. Quando Tobias e Sara entram no quarto, eles não se entregam. Logo à paixão, a primeira coisa que Tobias faz é levantar da cama, chamar Sara e dizer: "Levanta-te, irmã. Vamos orar e pedir a nosso Senhor que tenha misericórdia de nós." Eles se ajoelham. Tobias faz uma oração, entregando aquele casamento, a vida deles e o futuro deles nas mãos de Deus. O espírito maligno foi derrotado pelo perfume da fé, pela obediência e pela pureza daquele amor. E foi acorrentado pelo anjo no Egito. O amor que confia em Deus sempre vence. O retorno e a exaltação a Deus. Depois das celebrações, Tobias, sua nova esposa, e o anjo voltam para a casa de Tobit. O velho pai os esperava ainda na escuridão. Quando Tobias chega, ele corre até o pai e espalha o fel do peixe sobre os seus olhos cegos. Aos poucos, como se fossem escamas caindo, a cegueira desaparece. Tobit abre os olhos e vê o rosto do seu filho. A família inteira chora de alegria. É nesse momento que o anjo Rafael revela quem ele realmente é, dizendo que foi ele quem apresentou as orações de lágrimas de Tobit diante de Deus. E então ele desaparece. Meus irmãos e irmãs, o que acontece agora é o grande ápice dessa história. Tobit recuperou a visão, o dinheiro e ganhou uma nora. Qualquer pessoa normal iria dar uma festa e focar nas bênçãos materiais, mas Tobit não. O coração de Tobit explode em adoração. No capítulo 13 do livro, ele não faz listinha de agradecimentos banais. Ele compõe um cântico de louvor que ecoa até os dias de hoje. Ele clama: "Bendito seja Deus que vive para sempre." Porque ele castiga, mas tem compaixão. Ele conduz ao abismo da morte e de lá nos retira. Ninguém escapa de suas mãos. Reconheçam as suas maravilhas diante de todas as nações. Tobit não adorou a Deus apenas porque voltou a enxergar. Ele adorou porque entendeu quem Deus é. Ele compreendeu que mesmo na cegueira, no exílio, na tristeza, Deus nunca perdeu o controle da história. Tobit nos ensina o que é a verdadeira adoração, uma rendição total à soberania e ao amor de Deus. Seja no vale da sombra da morte ou no topo da montanha. E o que a gente leva de tudo isso para a nossa vida hoje? Nós também estamos vivendo o nosso próprio exílio. Nós não estamos cativos na Síria, mas muitas vezes estamos cativos no mundo, que não liga para a pureza, que ri da honestidade, que acha que o casamento é descartável e que a vida fácil é o único caminho. A história de Tobias é um grito para nós hoje. Não perca a sua identidade. Seja como Tobit, faça o que é certo. Mesmo quando a recompensa for a dor momentânea, o seu exemplo no trabalho, na escola e na sua família fala mais alto do que qualquer sermão. Seja como Sara. Mesmo quando você não entender o seu sofrimento e se sentir amaldiçoado pelas circunstâncias, continue chorando nos pés do Senhor. Ele escuta a sua oração no quarto escuro. Seja como Tobias. Entregue os seus relacionamentos, seus projetos e sua juventude nas mãos de Deus. Primeiro, e acima de tudo, lembre-se de que Deus trabalha no silêncio. A resposta de Deus raramente é um raio caindo do céu. Na maioria das vezes, é um amigo que te dá um conselho. É uma porta que se abre de forma inesperada. É a cura que vem através de um processo. Deus conduz ao abismo, mas Ele é aquele que sempre nos retira de lá. Com vida e com propósito. Nunca deixe de adorar. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje e plantou uma semente de esperança na sua vida, eu peço que você se inscreva aqui no canal Semente da Fé. Deixe o seu like e, o mais importante, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está passando pelo exílio das dificuldades e precisa saber que Deus está enviando providência. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a sua fé continue dando frutos. Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo.